Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, estamos vivendo esse tempo maravilhoso de Páscoa, que se estende por 50 dias. Estamos já no 4º domingo da Páscoa, né? E esse tempo pascal é algo maravilhoso, porque nós podemos, passo a passo, acompanhando as ações do ressuscitado. E a igreja também intercala alguns temas muito propícios para nós irmos aprofundando e agradecendo a Deus, ao Senhor ressuscitado, sobre a nossa vida, a nossa conversão, o nosso serviço. É um tempo de renovação, é um tempo em que a vida é colocada sempre a serviço daqueles que estão dentro e fora da igreja, né? Hoje nós celebramos também, nesse 4º domingo, o domingo do Bom Pastor. Há domingos atrás, nós celebramos também, no 2º domingo, na 8ª da Páscoa, a misericórdia do Senhor, Cristo misericordioso, né? Que nos dá a luz do seu coração para nos fortalecermos, para caminharmos seguro com Ele. Hoje, o bom pastor. Jesus diz de si mesmo: Eu sou o bom pastor. Coloca ali toda a sua divindade quando diz: Eu sou. Da mesma forma como Deus se manifestou a Moisés, né? Eu sou aquele que é o eterno, o divino, o eterno, o Criador de todas as coisas. Jesus também é Deus com o Pai, está junto do Pai, sempre esteve junto e veio até nós. Eu sou o bom pastor. Qual é a qualidade que nós precisamos sempre para que as coisas sejam atestadas para o nosso bem? Que elas sejam boas? Pois bem, nós temos aquele que é bom por excelência na nossa vida, Jesus, o bom pastor. O pastor, ele tem as suas funções, ele zela pelo seu rebanho, ele cuida do seu rebanho, ele protege o seu rebanho contra os lobos, né, como diz a Escritura, e ele se coloca à disposição deste serviço, de se desgastar no cuidado das ovelhas, até se preciso for, dando a sua vida. E Jesus deu a sua vida a cada um de nós, né? O importante é se colocarmos: somos ou não somos ovelhas deste bom pastor? Todos nós somos essas ovelhas, sim, porque todos nós somos batizados, não é verdade? Sendo batizado, nós participamos desta plenitude que Cristo veio dar a cada um de nós, que é a vida eterna, a vida eterna. Este pastor, guiando a cada um de nós com a sua presença nesse mundo, nos deixou as suas instruções para que pudéssemos viver uma vida santa e digna, né?
Ora, o nosso batismo nos dá essa condição de sermos chamados filhos de Deus. A experiência hoje da primeira leitura que nos é dada aqui dos Atos dos Apóstolos, nesses 3 domingos, escutamos muito o trabalho, o ministério de São Pedro, não é verdade? Hoje, os Atos dos Apóstolos nos diz sobre São Paulo e São Barnabé. Chegaram a Antioquia, em Síria, e entrando na sinagoga, em dia de sábado, sentados. Eles também estão ali sendo recebidos, por pessoas convertidas ao judaísmo, mas também dos próprios judeus que ali estavam, mulheres piedosas, como diz aqui a palavra. A evangelização começa bem, há uma boa recepção, porém, a palavra que eles trazem não é uma palavra de si próprio, é uma palavra do próprio Cristo, não é isso? A palavra do Cristo é forte, chama a conversão, muda a atitude de cada um. E quando ela é proclamada com essa convicção, com esse testemunho do ressuscitado, ela mexe com aqueles que não querem se converter, aqueles que se recusam a crer na palavra de Jesus, e naquilo que Ele oferece a cada um de nós. A história então muda, começou bem, começou muito bem, e depois no final diz que São Paulo, junto com Barnabé, se sentem ali, estão numa posição muito incômoda e ficam bravos, porque toda vez que a palavra é dirigida, causa incômodo, justamente naqueles que não querem ali viver por essa mesma palavra. O convite a seguir Jesus é uma experiência comunitária que vai ao longo da nossa vida se fortalecendo pela palavra de Cristo, que em nós transforma e nos faz pessoas com ações diferentes, que amam a Deus nessa sociedade e vivem pelos ensinamentos de Cristo. Ser luz, como São Paulo diz e cita, eu te fiz luz das nações. É um dever de cada um de nós, batizados, ovelhas deste bom pastor, deste rebanho único que se chama Igreja. Ora, no final, São Paulo diz assim: nós vamos aos pagãos, porque os filhos, os primeiros, ao qual foi anunciado o Evangelho, não foi aceito, provocou perseguição, provocou mortes, As pessoas se escandalizavam da maneira como se era anunciado Jesus Cristo a elas. E nós temos outros testemunhos também das pessoas, dos discípulos de Jesus, que fizeram isso e pagaram o preço com a própria vida, A segunda leitura nos dá aqui esta visão extraordinária. Mais uma vez o Apocalipse é proclamado neste domingo, Começa de novo. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações. Esse é o desejo de Jesus, que todas as nações, desde aquele tempo e até os dias atuais, conheçam a Ele como um bom pastor, aquele que dá a vida para salvar a cada um de nós, Gente de todas as nações, tribos, povos, línguas, e que ninguém podia contar. Pensemos um pouco nesses 2000 anos de cristianismo, Quantos acreditaram na palavra de Cristo e já fazem parte desta multidão de multidões no céu? Quantos ainda são chamados um dia também experimentar na vida eterna, no céu, esta palavra de salvação para sempre? Todos os batizados de todos os tempos são convidados a esta palavra direta, a fazer parte, já nesse mundo, crendo na palavra de Cristo e plenamente como aquele ou aquela que acreditou no Filho de Deus, desfrutar
desfrutar de uma vida eterna. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas nas mãos. Estas vestes brancas simbolizam quando nós somos batizados. Quando crianças ou adultos, a igreja diz assim: recebe e traga consigo já a veste branca, que representa a pureza, da qual todos nós devemos caminhar nessa vida, né? Diz que estas vestes eram lavadas. Como se lavam as roupas deste mundo? Com que produto? Principalmente com água, não é isso? Mas diz aqui São João, na leitura de hoje do Apocalipse, que lavaram e alvejaram as suas roupas num outro tipo de produto, de substância, o próprio sangue de Jesus. Então, lavar para limpar, mas sangue, lavar com sangue, esse aí tem uma simbologia muito forte, né? Sangue, porque todos nós, primeiro mandamento, né, de Jesus: tomar e beber, este é meu sangue que é derramado por vós. O sangue daquele que é puro. Então, aquilo que é pureza, aquilo que é o mais transparente possível, né? O sangue de Jesus que nos fortalece e nos lava também. Todos nós somos lavados, né? E a grande questão, temos que ter esse desejo de, quando chegarmos ao céu, vivendo plenamente nesse mundo, de se deixar lavar pelo sangue do Cordeiro, se apresentar como pessoas puras, para se juntar a essa multidão de multidões que já estão na vida eterna. Todas as vezes que uma pessoa morre, um cristão morre, ora, temos que pedir a graça por essa pessoa de ela ter levado uma vida digna daquilo que ela foi confiada no seu batismo, né? Para um dia também desfrutar e fazer parte desta multidão de milhares, de milhões no céu, na vida eterna. Então, olhar para essa perspectiva é saber que um dia este pastor, que é o próprio Cristo, diz assim: não terão mais fome, não terão mais sede, ninguém mais vai molestar, nem o sol, nem algum calor ardente. E por que isso? Porque o Cordeiro que está no meio do trono é reconhecido, e se ele é reconhecido, ele é o pastor supremo da nossa vida e da nossa história, que nos conduzirá a fontes de água da vida. O que nós desejamos mais? É morrer ou viver? É viver, não é isso? Nós morreremos fisicamente? Sim, mas a vida e a grande novidade que o pastor trouxe é essa: vida eterna. Então, a cada passo é um passo para viver plenamente. Então, busquemos as garantias que nos darão a vida eterna que Cristo já nos deixou. O Evangelho de hoje classifica este pastor, mas ao mesmo tempo é para nós reconhecermos esse pastor. Ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Você escuta a voz? Escuta. Então, aquilo que você escuta, que se transforme em seguimento, em ação daquele que você escutou. O pastor, Cristo. Este pastor dá a vida eterna e nos conduz para nunca nos perdermos. Jamais quem acredita em mim se perderá. Então ele te dá esta confiança no seguimento por toda a sua vida. Ninguém vai arrancá-la de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é se sentir querido, batizado
sinal da cruz, amado, você pertence a Deus, a Cristo, com a força do Espírito Santo. Então, não troque isso por nada na vida, né? Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos. Cristo sempre apontou ao Pai, sempre, e dizia assim: meu Pai e eu somos um. Então, esta é a garantia. Você acredita em Jesus Cristo? Por quê? Porque Deus te conduziu através da força do Espírito Santo para que você o proclame como o Senhor da sua vida, o bom pastor que cuida de você. Então, meu irmão, minha irmã, fortaleçamos a nossa vocação. A igreja dá 2 caminhos para a vocação, e esses 2 caminhos são os sacramentos. A primeira vocação é a maior de todas, que dá sequência ao segundo sacramento, que é vocação. O matrimônio. É do matrimônio abençoado, é do matrimônio querido, pedido à igreja, que nasce ali homens e mulheres que também vão se casar um dia, ou homens que darão a sua vida plena à vontade de Deus e ao seu serviço. O sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem. Essas são as vocações que a igreja sempre tem. Depois, nós temos homens e mulheres que querem se consagrar totalmente à sua vida, mas não recebem nem o sacramento do matrimônio e nem também da ordem. As nossas irmãs, chamamos de freiras, e também homens, irmãos e irmãs que vivem a vida em comunidade e se consagram a Deus. A vocação é um dom, é um chamado, mas ao mesmo tempo uma convicção. Cada um de nós deve viver a sua vocação de maneira humilde, mas ao mesmo tempo firme naquele que nos chamou. Se você é casada, honre o sacramento que a igreja concedeu, abençoou e conta com você para que você seja essa testemunha de Cristo no mundo em que não se acredita no matrimônio, no mundo em que não se acredita na bênção dos filhos, no mundo em que as pessoas não querem ter mais filhos, ou seja, querem se condenar a si mesmo. A sua história é minha, não pode ser ali reproduzida no amor entre um homem e uma mulher com a sua geração. Se é assim, então nós estamos sendo pessoas que bloqueiam a graça de Deus. Por isso, os casais, principalmente os novos, não tenham medo de se ali colocar à disposição o amor um do outro para que tenha geração de filhos. Não é questão de ter 1, 2 ou 10 ou 20 filhos, não é isso. É a abertura para que a vida do amor de um homem e de uma mulher resulte no fruto de um filho e de uma filha, que também será um batizado, uma batizada, um cristão, para continuar a nossa história, a nossa vida e viver a nossa fé. Homens que levantam para ser diáconos, presbíteros e também os bispos, que tenham a confiança no chamado daquele que nunca os deixará só. Nunca. Abrir mão para ser um padre, um diácono, um bispo, de ter uma família, significa que é vocacionado para cuidar das famílias que já existem. Deus não dá filhos aos bispos e aos padres na questão genética, física, mas dá filhos espirituais, filhas espirituais.
Por isso que o presbítero é chamado, o bispo é chamado, e o diácono também é chamado, aqui no Brasil, com essa questão do significado da palavra padre, que significa pai. Todo ministro ordenado é um pai que cuida dos filhos que Deus confiou, porque os filhos são de Deus, os irmãos são de Cristo. Então, a vocação hoje ao ministério ordenado, precisamos rezar muito e contar muito com a colaboração de um pai e de uma mãe, firmes na fé. Da onde saem os futuros padres? Da onde saem os futuros diáconos? De famílias que têm filhos. Filhos. Da onde saem as religiosas? De famílias que têm filhos e filhas. É muito simples. Família cristã vive de forma santa, Deus dará, direcionará a vocação, ou para os homens ao ministério ordenado, ou para os homens e as mulheres ao matrimônio, ou para as mulheres a uma vida consagrada totalmente. Nós não escapamos disso. Deus não precisou criar nada mais que duas opções para nós. E as duas opções nos dão essa certeza de que, se vivermos bem o matrimônio ou o sacramento da ordem, vivemos em santidade e plenamente de acordo com a proposta do batismo recebido. Então, rezemos pelas vocações matrimoniais e as vocações ordenadas e a vida consagrada. Se tudo isso está protegido, estamos muito bem, muito bem. A família vai bem, a formação de um seminarista vai bem, as freiras intercedem por nós, vai muito bem. Quem não gosta de intercessão, de oração? Olha, maravilhoso isso. Então, viver dignamente a nossa vocação. E termino aqui dizendo: sejamos ovelhas santas, porque o bom pastor é santo, santo, santo. Então, nos esforcemos para agradar a Jesus. Se não nos querem aqui pelo testemunho, vamos aonde é necessário anunciar sempre o Jesus ressuscitado, o bom pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos confessar a nossa fé.